Boa noite, bem-vindos no Facebook, bem-vindos no Instagram. Fazendo aqui um compassinho de espera. E vamos hoje para o nosso dia 10, 10º dia da leitura deste livro maravilhoso, Encontre o Seu Lugar no Mundo, da Ana Patrícia Chagas. É um livro que nos fala sobre constelações sistémicas. Aguardando aqui as pessoas chegarem. Deixa eu ver aqui no Instagram. Muito bem-vindas. Ora, ver quem chega. Autocura-te. Bem-vinda. Boa noite, querida. Eu acho que é a minha querida Rosa. Confirma. Confirma aí, por favor. Eu vou ter que arranjar assim, um telemóvel bem grandão que é para eu olhar. Exatamente, a minha querida Rosa Valido. Que saudades, minha linda. Que bom ver-te por aqui. Tenho sentido a tua falta. E nós hoje vamos ler mais um bocadinho. Não sei se tu estás a seguir a leitura deste livro sobre constelações sistémicas. Eu vou parar agora aqui um bocadinho com música. Sobre constelações sistémicas, da Ana Patrícia Chagas, Encontre o Seu Lugar no Mundo. Eu sei que te tenho visto aqui algumas vezes, agora não estou certa se estás a seguir totalmente, se tens o livro, ou se conseguiste o e-book. Também a Ana Patrícia também tem e-book. Se quiseres o livro em registro físico, é só depois dizeres no meu link da bio, e não sei como é que nós fazemos para mandar para aí, não é? Para tão longe. Mas é uma questão de nós vermos, e depois até quando vies cá eu tenho muito gosto em te fazer chegar o livro pessoalmente. E então, nós hoje vamos falar sobre constelações. Estamos na página 76, o que fascina e o que assusta nas constelações familiares. E enquanto fazemos aqui um compassozinho de espera para que as pessoas vão chegando, eu no Facebook nunca consigo ver quem é que está, quem não está. Eu bem gostava, mas não consigo, não sei como é que se vê isso. Então, a constelação familiar, não é? É uma terapia sistémica que nos ensina a honrar os pais. E o que é que significa honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é olhar para a humanidade dos nossos pais, não é? É compreendermos que os seus medos, compreendemos que apesar dos medos que eles tiveram, das dores, dos bloqueios, dos traumas, ainda assim eles nos deram aquilo que nós temos de mais precioso, que é a vida. Honrar pai e mãe é também ver a grandeza, a força de tudo que nos foi entregue. E tudo que nos foi entregue foi da forma
que era possível, do jeito que era possível, da forma que eles podiam, não é? Honrar pai e mãe é também olhar nós no lugar de pequenos e eles no lugar de grandes. Tipo assim. Dá para ver os bonequinhos? Diz lá, Rosa. Eu hoje até trouxe aqui os meus bonequinhos enquanto fazemos aqui um compassinho de espera. E podes-me colocar perguntas, podemos fazer aqui uma fofoca enquanto não vêm as pessoas. Dá para ver? Aqui nós somos pequenos e pai e a mãe são grandes. Isto é honrar pai e mãe. Às vezes nós estamos em posições, estamos no meio, estamos ao lado, estamos atrás. Quando nós honramos pai e mãe, nós estamos no nosso lugar e criamos distância. Aqui no Facebook acho que se vê bem. Deixa eu ver. Bem-vinda, Patrícia Carriço Pereira. Eu tenho muita dificuldade de ler no telemóvel mesmo. Mas para o Instagram não dá para nós fazermos live através do computador, portanto tem que ser mesmo assim. E honrar pai e mãe, então, é nós colocarmos no lugar de pequeno. Nós somos pequenos e eles são grandes. E dizermos sim a tudo que recebemos deles. Da forma que foi, do jeito que foi. Porque nós recebemos deles o essencial, aquilo que nós precisávamos, não é? Nós recebemos deles o tudo, que é a vida, não é? E tudo é nós percebermos que apesar dos bloqueios, apesar dos medos, apesar de todos os traumas que eles tiveram a viver, que eles viviam, isso é deles, mas nós recebemos o tudo, que é boa noite, Patrícia, que é o essencial, recebemos a vida. E quando nós fazemos isso, quando deixamos com eles o que é deles, nós seguimos em diante, seguimos para a frente, seguimos com a vida, fazendo algo de precioso com a nossa vida. E hoje, nós, eu estou aqui a fazer um compasso de espera, ok? Para começarmos a ler. Nós vimos que nas soluções sistémicas, muitas vezes, há pessoas, nós conseguimos perceber no campo que há pessoas que estão excluídas, há segredos, há isso. Então, o movimento de inclusão é uma grande solução sistémica e que permite restabelecer também esta ordem. E nós também vimos que tudo isto é patente no campo. Eu não sei se vocês já experimentaram, digam-me, Patrícia e Rosa, vocês alguma vez já fizeram constelação sistémica? Ou quem vier a seguir, depois se quiser responder no chat, porque nós hoje vamos falar muito sobre o que é o campo, não é? Sobre o que é prestar atenção aos sentimentos que estão no campo, aquilo que é expresso, não pelo mental, mas através daquilo que o nosso corpo sente, das percepções do corpo. Deixem-me cá ver. Ainda não. A Patrícia diz que nunca fez ainda constelações sistémicas. Nós hoje vamos falar no livro da Ana Patrícia Chagas. Se às vezes alguma vez quiseres experimentar uma constelação sistémica, é possível fazer online e tenho no link da bio também para se quiseres marcar. Mas nós hoje no livro da Ana Patrícia Chagas vamos ver como é que são as constelações, o que são as constelações sistémicas, como é que são feitas ao vivo, presencialmente ou online, através de bonecos, através de âncoras de sol. Vamos ver tudo isso e percebermos até que ponto isto não depende do constelador. Tudo é manifestado neste campo.
neste campo sistémico. Então, eu já fiz um compassinho de espera, já está na hora, portanto vou avançar com a leitura. Então, constelação familiar é sempre então uma terapia sistémica que nos ensina a honrar os pais. E honrar os pais, como eu dizia, é olhar com humanidade e perceber que os nossos pais eram humanos e fizeram as coisas da forma que puderam, do jeito que conseguiram, com dores, com traumas, passando por muitas coisas, e ainda assim eles deram-nos a vida. E honrar essa vida é tudo que nós podemos ter recebido dos nossos pais, é a vida, e isso é tudo. E deixar com eles o que é deles. Então, página 76, 77. O que fascina e o que assusta nas constelações familiares. Trabalhar a sistémica de uma forma fenomenologicamente, estou gaga, significa prestar atenção aos sentimentos expressados espontaneamente pelos representantes dentro da constelação, assim como surgem, e deixar as dinâmicas se desenvolverem por si mesmas. Marianne Frank Rich, que tem um livro que é Você é um de Nós, e que também fala sobre constelações familiares. E Ana Patrícia começa então agora, cita a Marianne, e começa agora a descrever o que é uma constelação. As constelações, elas vêm do alemão, do original em alemão, que eu não consigo dizer esta palavra, lamento imenso, mas é Familienstein, Stellen, qualquer coisa assim, eu não consigo pronunciá-la, lamento, mas não sei alemão. E foi utilizada por Bert Helling. E o termo foi traduzido para o inglês como Family Constellations. Portanto, o termo em alemão foi traduzido para o inglês e é Family Constellations. E depois para o português como constelação familiar. Então esta técnica, ela aponta para o exato lugar de cada estrela que cada estrela ocupa dentro de um grupo. É como se fosse uma constelação de estrelas, não é? Uma família é uma constelação de estrelas. E cada estrela ocupa um lugar dentro dessa constelação. Exatamente como no céu. Então, com esta técnica, ela aponta para o exato, portanto, a constelação é uma técnica que aponta para o exato lugar que cada estrela ocupa dentro de um grupo, formando assim a imagem de uma constelação. Analogamente, compreendemos que as constelações familiares revelam-nos imagens que uma família configura a partir dos seus eventos emocionais, mentais, relacionais e espirituais. Conectividade feminina, bem-vinda! Estava a ver se conseguia ver quem entrou no Facebook, eu não consigo. Então, uma constelação, ela permite-nos olhar para o que ocorre entre as pessoas que, de outra forma, não poderia ser notado porque não se revela. E vamos ver já porquê. Para aqueles que nunca viram uma constelação familiar, a Ana Patrícia vai descrever como acontece o ritual que tanto impacta as pessoas. Então, como é que funciona o ritual terapêutico das constelações familiares? Uma constelação é uma representação feita, geralmente, por pessoas desconhecidas em grupo, desconhecidas dos membros da nossa família de origem e de outros sistemas aos quais pertencemos. Família, podem ser feitas em relação à nossa família atual, em relação a empresas, etc. Agora, enquanto fazemos aqui um compassinho de espera, vou já dizer. Se acham que a leitura deste livro, O Encontro, o Seu Lugar no Mundo, que fala sobre constelações familiares, é um livro excelente da Ana Patrícia, é um conteúdo de valor, tenham um aviãozinho e divulguem este direito a mais pessoas, para que mais pessoas venham ouvir. É uma forma também de compensarem eu estar aqui a fazer esta entrega gratuita. E no final eu vou ter muito gosto em fazer com vocês uma meditação. Se atingirmos
pelo menos 15 pessoas hoje aqui em live, tá bom? Então, fiquem até ao final. Uma meditação sistémica. Então, o ritual terapêutico, ele é uma constelação que é uma representação que é feita por pessoas desconhecidas, dos membros da família, não é? Da origem ou de outros sistemas, e é feita em grupo. Essas representações podem ser feitas presencialmente ou no formato online, em atendimentos individuais ou em atendimentos em grupo. Por exemplo, em atendimentos individuais trabalhamos muito assim com os bonecos. Nos atendimentos individuais é habitual, comum usarmos bonecos ou papéis ou tecidos no chão, que nós chamamos, dentro das constelações sistémicas, âncoras de solo. Deixem-me só ver. Laço de mulheres. Minha querida, também é consteladora. Excepcional. Que bom que estás aqui, minha querida. Estamos a ler o livro da Ana Patrícia Chagas e estamos na página 78. Encontra o seu lugar no mundo. Luísa Fazenda. Bem-vinda. E então, voltando aqui ao livro, quando são feitas, e normalmente com as âncoras de sol ou com os bonecos, normalmente são, também podem ser feitas através de técnicas de visualização dirigida, que normalmente se faz de olhos fechados, ou até com técnicas mistas. As técnicas de visualização dirigidas podem ser até mesmo as próprias. Por exemplo, a Ana Patrícia Chagas tem muitas meditações sistémicas disponíveis para todas nós. Boa noite, Luísa Fazenda, também para ti. Então, em grupo e presencialmente é a forma original como Bert Hellinger e outros consteladores mais antigos aplicavam às constelações e como elas foram difundidas. As novas tecnologias abriram-nos a possibilidade de realizar as constelações à distância, assim, falando, online, por Wi-Fi. Tal como acontece no campo, não é? A vibração também é por Wi-Fi. Isto pode acontecer pelo formato totalmente online, portanto com bonecos, ou com representantes, o constelador tem representantes ao seu lado e a pessoa vai fazendo uma visualização ativa, a pessoa que está do outro lado, ou pelo formato telepresencial, com o consultante online e pessoas que vão representar a sua família presencialmente ao lado do constelador. Ou ainda por muitos outros formatos que foram criados. Há programas agora até, nomeadamente, para fazer o campo virtual online. É o Fred. Bem-vindo, Fred. Então, e Ana Patrícia vai descrever mais detalhadamente a forma original como Bert Hellinger, o pai das constelações, organizou e divulgou durante décadas por países de todos os continentes e no mundo inteiro, presencialmente em grupos, a constelação familiar. Estas constelações acontecem geralmente num workshop, presencial ou em grupo, chamando outras pessoas que se dispõem a ser representantes, tal como os bonequinhos, não é? E que representam o pai, a mãe, os avós, o marido, a esposa, a namorada, o namorado, o companheiro, os ex-companheiros, os filhos, enfim, a família da pessoa para quem se faz a constelação, que é a pessoa que vai constelar. Portanto, existe a pessoa que vai constelar e existem os representantes que vão assumir os papéis que forem pedidos pela pessoa que quer constelar e consoante o assunto, mas que não conhecem a pessoa que vai constelar. Portanto, não há aqui sequer alguém que pode ser levada pelo seu mental, porque conhece a história da família, representar aquela pessoa e sentir as dores daquilo que sabe. Não, a pessoa não sabe, são pessoas que não sabem nada e que vêm como representantes. E depois há aquele que coloca o assunto e são aqueles. E essa pessoa é que se vai ser constelada, não é?
no fundo é o consultante. Então, ou seja, essa pessoa, o cliente ou o consultante, leva um problema ou uma questão e geralmente escolhe, entre os presentes, as pessoas que serão os representantes da sua família e outras pessoas ou elementos que possam estar envolvidos. Muitas vezes, entretanto, o constelador pode escolher os representantes ou ser o consultor, o cliente, a escolher os representantes. E é ainda possível, por exemplo, colocar, imaginem que em pessoas, não é? Isto estamos a falar no formato presencial, pode ainda ser colocado um representante para uma dor, para um problema de dinheiro, para um problema de trabalho, para um problema de doença, ou até mesmo para algum elemento que esteja oculto e precise de ser incluído ou compreendido e revelado. Lembrando, como já falamos aqui nas leituras anteriores, o campo trabalha sempre no sentido de incluir aqueles que estão excluídos. E isto é maior que nós, é além da nossa consciência. E já vamos saber porquê, não é? Porque isto tem tudo a ver com a alma. Nós normalmente o que fazemos numa constelação é olhar para os olhos da alma e não pelos olhos da mente. E por isso é tão importante que as pessoas que quando é com constelações ao vivo, não se conheçam. Porquê? Porque aí já não há a entrada do mental. É mesmo, são os olhos da alma. Mas já vamos saber muito mais. E então, os representantes, eles são posicionados na sala e a partir daí expressam com os seus corpos aquilo que sentem, geralmente com poucas palavras ou com frases curtas, apenas quando algo é perguntado pelo constelador. E vocês perguntam assim, mas porquê que é com o corpo e com frases curtas? Porque sempre que nós falamos muito, o que é que nós fazemos? Ativamos o nosso mental. E ao ativarmos o nosso mental, se eu estiver como representante e falar muito, for para além das minhas sensações físicas e o corpo não mente, o corpo, nós não dizemos corpo arrepia-te e o corpo arrepia-se, não. Nós não dizemos corpo dói a barriga e o corpo dói a barriga, não. Há coisas que acontecem e a gente sente, não há como enganar. Enquanto que se eu explicar muito o que é que estou a sentir, se é um peso na perna, se é uma dor nas costas, se eu começar a tentar explicar e dizer porquê, portanto, for além de frases mais compridas, o que vai acontecer é que eu vou ativar o meu mental. E ainda que eu não conheça a pessoa que está a ser constelada, eu vou trazer para o campo as minhas vivências, as minhas interpretações, a forma como eu uso as minhas lentes. Eu vou trazer as minhas experiências e não aquilo, e não é isso que é aquilo que se quer. O que se quer é que se sinta e apenas se fale qual é o sentimento. Desculpem que eu tenho a minha querida cadela Mandala. Show! Desculpem. Então, essa descrição breve ou do que se sente no corpo, ou é com poucas palavras ou com frases muito curtas, vai revelar também muito para a constelação. E depois a própria postura, a expressão corporal, a expressão facial dos representantes, a partir dos sentimentos que eles vivenciam, pode ser choro, pode vir uma vontade de chorar, pode vir uma vontade de rir, pode vir uma sensação de medo, de tremor, de alegria, de movimentos, enfim, expressões faciais e mudança, por exemplo, até as mudanças de padrão respiratório, são tudo sinais que vão ser trazidos para o campo. Por exemplo, a Ana Patrícia continua, para onde dirigem o olhar? Imaginem que, como eu coloquei há bocado, não é? Os pais são grandes e a criança é pequena. Imaginem que a criança está a olhar para os pais. Isto já nos diz algo da constelação. Por onde a criança dirige o olhar, por onde a pessoa... E esta era a pessoa constelada, imaginando, não é? Por onde esta pessoa dirige o seu olhar, já nos diz se ela está a olhar para a frente, para a vida, se ela está a olhar
para a morte, como se diz nas constelações, se está a olhar para alguém que foi excluído, etc. Maria Adriana Silva, que saudades, bem-vinda, minha querida. Muito bom ver-te aqui. Deixem-me só ver quem é que entrou, entretanto. Maria Adriana. Acho que... Ok. No final vamos ver se temos ou não uma meditação. Não se esqueçam de divulgar aí no sininho. Estamos na página 80, Adriana, do livro. Encontre o seu lugar no mundo. Então, pequenas alterações em partes do corpo, como por exemplo mão, braço, etc. Tudo isso são sinais que podem ser trazidos para o campo e que nos dão a percepção, ao constelador e quem está a guiar o campo, de situações de movimentos de inclusão, de exclusão, das tais dores, não é? Que as pessoas sentem e dos tais sentimentos que surgem e das dinâmicas que são todas essas dinâmicas que se vão desenvolver por si mesmas, que nos vão mostrar às vezes coisas que nós, com o olhar racional e consciente, não conseguimos ver. E por isso é que eu há bocado dizia que nós vamos conseguir ir a olhar com a alma, com aquilo que a alma sabe, mas a nossa mente ainda não descobriu. E por isso é que, como diz aqui, há coisas que fascinam nas constelações e outras que assustam, não é? Então, voltando, pode-se também ver, faz parte do que ocorre entre os membros, tudo isso faz parte, todos esses sentimentos, todas essas manifestações do corpo, esses tremores, esses medos, essas alegrias, a vontade de rir, a vontade de chorar, alterações nas partes do corpo, para onde estamos a dirigir o olhar, tudo isso faz parte do que ocorre naquele movimento entre os membros daquela família representada, não é? Vamos aqui mais, vamos colocar o contrário, pai e a mãe. Tudo isto para onde dirigem o olhar, por exemplo, esta está a olhar para ali, esta está a olhar para aqui, isto não abriu o campo, não é? Mas imaginando, tudo isto geram posições, claro, com pessoas, que é o que nós estamos a falar, ainda é mais evidente, mais visível. E tudo isto revela quais os movimentos, o que afasta e o que une esta família, não é? O que ocorre entre os membros desta família é dado por esses comportamentos. E isso ocorre onde? Num nível mais profundo daquilo que está, ou seja, é o que está para além dos comportamentos, das ligações. No fundo, isto mostra-nos aquilo que está para além daqueles comportamentos, mostra-nos as ligações mais ocultas, mostra-nos os sentimentos não revelados e que movem as pessoas. E são essas ligações que movem as pessoas na direção umas das outras, ou que as afastam umas das outras, gerando vínculos, conflitos e rupturas. Então, como já foi dito, o campo familiar exerce uma força espiritual invisível que se mostra através destes movimentos corporais e expressões emocionais dos representantes. E com as suas expressões corporais espontâneas, estes revelam ainda a imagem interior que o cliente tem da sua própria família. E notem bem nisto, a imagem interior que o cliente tem da sua própria família. Porque o que está a ser constelado é a imagem, não é? É a pessoa que está a ser constelada. Então é sempre a imagem que a pessoa tem em relação à família. E não outra pessoa qualquer. É a imagem da pessoa que está a ser constelada.
Então, todos temos imagens interiores da própria família, do seu funcionamento, daquilo que não compreendemos, daquilo que nos feriu ou que nos fez sofrer até hoje. Poder olhar para esta imagem que temos de forma viva através dos representantes é algo muito surpreendente e por si só já é bastante mobilizador. É como olhar de fora de um lugar distanciado, chamado nas constelações meta-lugar. Imaginem que isto é o meu sistema familiar, este que está aqui, e se eu olhar, eu estou no lugar de meta-familiar, eu estou a olhar de fora. Dê-me só um segundo. Ok, desculpem, a minha cadela hoje está impossível. Então, é como eu olhar, imaginem que eu sou esta, eu estou num lugar de fora, da minha meta-lugar, olhar para a minha pessoa. Eu estou a olhar de fora. Para mim mesma, não é? Porque o cliente também é, normalmente, aqui nos bonecos é assim, mas no caso que a Ana Patrícia está a falar, é nas expressões no ao vivo, não é? Em grupos, com pessoas que estão a representar estes elementos familiares. Também o próprio cliente é representado por uma pessoa. Normalmente nós escolhemos uma pessoa para representar, ou o constelador ou o cliente escolhe alguém para o representar a ele. E então o próprio cliente vai ver como é a postura da pessoa que não conhece o cliente de lado nenhum, uma postura que vai além, não é? E vai olhar de fora, no seu meta-lugar, para si mesmo. E para a sua visão mais íntima e profunda dos papéis, lugares, funções, comportamentos que cada um dos que compõem o drama familiar que o cliente está a viver, ou seja, que a questão que o cliente trouxe. Estão a acompanhar bem até aqui? Eu sei que a Lázaro está de certeza absoluta porque ela é consteladora, portanto ela está. Digam aí. Depois a Ana Patrícia tem aqui no seu livro, enquanto vocês me dizem se há dúvidas até aqui, a Ana Patrícia tem aqui no seu livro algumas imagens de constelações familiares que ela realizou no Instituto IP Amarelo no Brasil, em São Paulo, presenciais, outra no Retiro das Águas de Ilhabela, também em São Paulo. Sim, estou a entender, diz a Adriana. Muito obrigada. Muito obrigada, Adriana. Outra que é em Ilhabela, no Retiro das Águas, que é um retiro que a Ana Patrícia promove todos os anos. Outra que é no Retiro do Amanhecer, em Ubatuba, também em São Paulo. Uma em 2020, outra em 2021. E nas imersões, por exemplo, presenciais de mulheres originais, ela passa uma série de imagens para que se possam perceber como é as constelações familiares com representantes. Então, voltando, constelação familiar é então um movimento terapêutico, não é? Onde forças invisíveis que ligam todos estes, todo este sistema, são trazidas para a luz, para o consciente, não é? E às vezes queremos controlar a experiência, às vezes, mas não é, com o mental. Numa constelação familiar, isso ela não pode conter essa parte no campo mental. Ela ultrapassa esse conhecimento, por isso é tão importante a questão da sensibilidade do que sentimos no corpo e das frases curtas e pequenas apenas nesse sentido. Voltando. Então, a força de uma constelação está na imagem que se forma entre as pessoas e os representantes da família.
Como já foi dito, temos imagens internas de todas as pessoas e acontecimentos que são. Não é? Nós temos essas imagens internas e elas vão ser expressas na constelação familiar. E os nossos sentimentos de amor normalmente são traduzidos em movimentos de expansão em direção às outras pessoas, e de querer mais, não é? De expansão. As nossas dores, as nossas rejeições, as nossas exclusões, elas manifestam-se em movimentos de retração, fechamento e negação. Afastamento também. Em relação a alguém, a algum facto, podem estar representados, por exemplo, factos, acontecimentos, não é? E as pessoas podem querer que este facto esteja bem longe. Então, sentimentos de amor, ou seja, sentimentos para o mais, são movimentos de expansão. Sentimentos para o menos, movimentos de retração, fechamento, negação, afastamento em relação a algo, a alguém ou a algum facto, alguma cena do nosso sistema familiar, são movimentos para o menos, são movimentos de fechamento. Quando se faz uma constelação para a organização ou para uma empresa, por exemplo, também existem constelações no âmbito do campo da área de trabalho, os mesmos movimentos são mostrados através de quê? Em relação aos setores, em relação aos funcionários, em relação aos membros da organização, e a Ana Patrícia faz essa alusão também no livro. Ao criarmos essa imagem, portanto, ao criarmos uma imagem que é montada através dos representantes, nós começamos, imaginem, voltando, esta é a pessoa constelada, com a sua criança, e esta pessoa está aqui. E ela acha que está perfeitamente resolvida em relação ao pai e à mãe. Mas ela está aqui no meio. Ao percebermos, imaginem que isto são pessoas, não é? E esta pessoa foi escolhida. E esta pessoa pega, sai daqui deste sítio e vem-se colocar aqui. Ao percebermos isto já nos dá uma indicação. Nós ao olharmos para aqui, já percebemos que, e vamos pôr aqui um pai ali virado para aquele lado, e vamos pôr aqui uma mãe a olhar para trás, não é? Já vamos começando a perceber, já nos vai começando a dar uma imagem do que existe neste campo familiar. E se vocês perceberem, para vocês entenderem um bocadinho, vou pôr estes bonequinhos lá para trás, além de termos a pessoa constelada fora do seu lugar, não é? No meio dos progenitores, nós não temos suporte aqui atrás. Temos uma mãe a olhar para trás, temos um pai a olhar para trás, temos uma mãe completamente distante, não é? Não existe a força dos que vêm de trás. E ao olhar para isto, e com pessoas ainda melhor, não é? As pessoas já vão criando uma imagem do que se passa no campo. E ao criarmos esta imagem, a Ana Patrícia diz assim, ao criarmos essa imagem, entramos num outro nível de realidade, mais profundo, que a Ana Patrícia chama de alma. Ou seja, é o tal movimento de alma. Pouco percebido, normalmente, nas nossas relações, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Curiosamente, tomamos decisões na vida e temos consciência do que estamos a fazer, mas o nosso movimento de alma, ou seja, a raiz oculta de grande parte do nosso comportamento é completamente desconhecida e pode apontar para um movimento contrário àquele que nós acreditamos que estamos a fazer. Imaginem que esta pessoa diz assim, não, eu estou perfeitamente, eu deixo com os meus pais aquilo que é dos meus pais, eu já percebi tudo, que eles só me puderam dar a forma que deram, mas a minha mãe isto e eu tive que fazer e tive que apoiar porque o meu pai era assim e eu tive que ir dar apoio para a minha mãe. E por isso é que a pessoa vem para aqui. Mas a pessoa quando fala diz, não, eu já percebi, já resolvi tudo, entendo perfeitamente que a minha mãe só pôde dar aquilo que deu, da forma como deu.
Mas quando alguém a representa, ela é colocada aqui no meio. O que é que acontece? A pessoa acha conscientemente, ou seja, através do mental, ela acha que está perfeitamente organizada, que está no seu lugar, etc. Mas quando é feito o movimento de alma, a pessoa percebe que está no movimento contrário àquilo que ela acredita. Entendem o que está dito aqui na página 83 do livro? Então, o que é que fascina numa constelação familiar? Quando posicionamos uma constelação, que é um conhecimento oculto, deixem-me só ver se eu não saltei páginas, não. Quando posicionamos uma constelação, que é um conhecimento oculto dentro de nós, emerge, e nesse momento temos um sentimento de pertencer sobre o qual não refletimos na nossa rotina diária. Isto é mais uma frase da Marianne Frank Griggs, creio eu, se diz assim. Então, o que é que fascina? Do mesmo livro, esta Marianne Frank Griggs é um livro também belíssimo, que aconselho também a leitura, que é Você é um de Nós, que é da editora Belo Horizonte da Hartmann. Da editora Hartmann, desculpem. Então, o que é que é assim, diz Ana Patrícia, que se formam imagens simples e outras muito tocantes, comoventes, capazes de levar às lágrimas pessoas que não estão sequer envolvidas com o que se está a ser retratado. Através das imagens, das suas emoções, através das imagens com suas emoções e algumas falas, podemos ver de forma bastante rápida as inúmeras dinâmicas conflitivas e dolorosas que ocorrem entre membros de uma família. É quase como um raio-x da alma, um diagnóstico. É uma ferramenta que permite compreender, então, a constelação é uma ferramenta que permite compreender como cada ser humano constrói os seus vínculos e como se sente em relação a cada um deles. Atado, paralisado, adoecido, fortalecido, apoiado ou livre. Assim, somos todos convidados a uma percepção muito ampliada de um campo energético e sutil que revela os movimentos de alma de cada indivíduo e para onde estes movimentos levam cada um de nós a cada momento. Eu compreendo que isto não seja um tema que interessa a toda a gente. E daí estarmos apenas 4 pessoas aqui no Instagram e no Facebook eu não consigo percepcionar. De qualquer forma, se vocês acham que este é um conteúdo de valor, partilhem. Partilhem para que mais gente venha ouvir e também para que, de alguma maneira, retribuírem o facto de eu estar aqui a entregar-vos este conteúdo. Ok? Muito grata por isso. É assim que nós fazemos movimentos para o mais. Deixem-me só ver aqui. Ok. Então, quando os representantes, voltando, quando os representantes, desculpem, então, através do campo, nós somos convidados para uma percepção muito ampliada de um campo energético e sutil que revela os tais movimentos de alma de cada indivíduo e para onde estes movimentos levam cada um de nós a cada momento. Quando os representantes assumem, por exemplo, expressões, posturas faciais, expressões faciais, sentimentos, emoções, ou ficam em posições corporais muito fiéis às pessoas que estão a representar e sobre as quais nada sabem, o sentimento das pessoas que estão a assistir no tal lugar
desculpem, de meta, não é? De fora, de meta lugar, não é? A posição do cliente que está a olhar costuma ser de assombro e fascínio. Mas isso não é o mais importante. O que de facto importa é a causa oculta dos conflitos e dores, ou seja, os bloqueios, os vínculos entre as pessoas, que vai sendo revelada de forma crua e contundente. O que costuma acontecer é que, de uma forma inesperada, movimentos profundos, ocultos, segredos da família, memórias traumáticas, intenções não reveladas, amor, vínculos, pessoas que foram banidas daquela família, crianças que não nasceram ou que foram esquecidas e tudo mais que constitui o tecido multicolor daquela alma humana coletiva, porque aqui é o sistema familiar, é a alma humana coletiva, mostra-se e toca-se profundamente nos participantes. Todos eles, incluindo as pessoas que apenas assistem a uma constelação, podem ser tocados por isso. Geralmente o cliente que veio pedir ajuda assiste à constelação e ele fica de fora. Olha o representante dele mesmo, a imagem que se forma através dos representantes, que podem ser pessoas, bonecos ou mesmo objetos, e isso é muito intenso. É uma oportunidade de ele ver de fora os seus enredos interiores. Vejam como é o máximo. De ver, inclusive, a sua própria postura, a forma como se coloca diante de cada situação, diante da vida, e que para ele é uma postura invisível. Assim, as pessoas consteladas veem o que antes não podiam ver sozinhas. Por exemplo, que o pai as amava intensamente, a despeito de ter tomado a decisão de partir, que a mãe depressiva estava-se a punir e a expiar a culpa por um aborto que nunca tinha revelado quando ainda era apenas uma jovem, que o ex-companheiro não estava disponível porque estava emaranhado, por exemplo, no destino de um tio que se suicidara, que o filho de um casal perdeu logo no início de uma gestação faz também parte daquele sistema familiar, que a sua essência impacta profundamente a alma da filha que veio a seguir. Quando um casal perde um filho, é natural que isto aconteça, não é? Que o filho que vem logo a seguir, que assume que a alma daquele que não está, daquele criança que não nasceu ou que foi ou que morreu precocemente, impacte a alma daquela criança que nasce a seguir. Que por muito amor os filhos adoecem, por movimentos de amor os filhos adoecem e até morrem pelos pais e assim por diante. São os tais movimentos de lealdade sistémica, que já falamos noutras dias de leitura. Centenas e milhares de movimentos de alma não percebidos revelam-se de forma cristalina para todos os presentes e, na maioria das vezes, impactam tão profundamente a todos os envolvidos que sacodem todo o sistema familiar. Nada mais permanece sendo o que parecia ser e nenhum comportamento mais é visto como algo individual ou isolado. O contexto da alma familiar revela-se de forma contundente e estas imagens modificam as imagens interiores daquele que pediu ajuda. Existe então um movimento nas constelações, a que Ana Patrícia chama de quântico, e que diz respeito à possibilidade de que nós compreendamos que a nossa consciência não é individual, mas é uma consciência coletiva. E nesse sentido, vejo as constelações familiares como uma ferramenta de expansão da consciência. As constelações familiares como uma ferramenta da expansão da consciência. E isso dá-se de diversas maneiras, mas a mais explícita e impactante é provavelmente quando participamos de uma constelação pela primeira vez.
Em uma das primeiras vezes que fui constelado, o rapaz que me representava sentou-se no chão e fez uma postura de yoga que eu fazia todos os dias. Não é uma postura muito fácil de fazer e ele tinha um corpo bem grande, estava cheio, estava meio desajeitado e ficou tentando fazer a postura. Estava claro que ele nunca tinha feito yoga e fiquei chocada por ver como ele estava a fazer exatamente a postura que eu fazia todas as manhãs para alongar a minha coluna. É muito forte quando a imagem nos conecta com a parte da nossa própria consciência e é impactante ver como uma pessoa desconhecida pode assumir sentimentos, posturas, movimentos tão profundos, íntimos e muitas vezes não reveladores e não percebidos por nós mesmos. Geralmente a pessoa que está constelando fica no estado de mente expandida ou entra em contacto com os sentimentos primários que estavam encapsulados, engolidos e inconscientes. E ela pode ficar meio atordoada de tanta emoção e algumas vezes pode reagir de forma muito sensível, catártica ou intensa às novas informações que chegam através do campo e dos seus representantes. Muitas vezes é necessário um tempo bastante variável de acordo com a experiência pessoal de cada um para que a pessoa possa assimilar tudo aquilo que aconteceu. Por isso é que normalmente entre cada constelação que nós, quando nós somos os constelados, deve haver pelo menos um mês de intervalo. O que acontece para que as pessoas assumam os sentimentos de quem nunca viram nem conheceram? Como é que isso é possível? O que é que acontece? Como entram num processo de constelação e recebem... Como é que as pessoas entram no campo e recebem informações? Como é que é possível? Como é que de repente uma pessoa que olha para uma cena ou para um boneco entende algo profundo sobre si mesma que nunca foi percebido nem revelado? Como é que isso é possível? Como nunca tinha entendido essa dificuldade e por uma nova percepção chega até ela um caminho diferente de entendimento? Como é que é possível, simplesmente com uma percepção de campo, ter uma nova concepção de um caminho ou com um entendimento? E como podemos receber informações tão profundas nesse campo? Como é que é possível? Então, o constelador, ele assume um lugar bastante favorável na medida em que se aproxima o máximo possível da postura de Erlanger chamava de centro vazio. O constelador não tem que achar. O constelador tem que se esvaziar ao máximo apenas para ir conduzindo aquilo que se apresenta no campo. Ou seja, quanto menos ele interfere com desejos ou intenções, quanto menos quer algo diferente daquilo que se apresenta, quanto mais toma a realidade de cada cliente e cada família, assim como é, sem julgamento, mas aberto, está a mergulhar naquilo a que permanece o oculto. Então o constelador ele tem que ser o tal centro vazio. Nas palavras de Ellinger, as coisas essenciais encontram-se atrás das coisas que conseguimos observar. E como alcançamos o conhecimento essencial? Expondo-nos a uma situação sem o desejo de que ela seja diferente daquilo que é. Expomos-nos, por exemplo, a um cliente que sem o desejo de que alguma coisa seja diferente daquilo que é. Expomos-nos a nós próprios sem o desejo de que devemos saber mais. E desta forma, tornamos-nos vazios. E então, de repente, aquilo que é essencial é visto. É assim que o constelador se conecta com o todo, com esse campo espiritual mais abrangente e que vai além dos nossos desejos, que revela informações tão diferenciadas e surpreendentes para todos. O constelador interfere no processo com as informações que recebe de forma um pouco mais clara, por estar
num lugar privilegiado, de onde se conecta e vê o processo como um todo, porque não está afetado emocionalmente quanto os participantes ou quanto o indivíduo que pediu ajuda. Então esse é o lugar do constelador. Ele não está afetado e pode também ter uma meta, estar de fora e ir vendo, mas sem querer, sem desejar resolver, simplesmente olhando para aquilo que o campo mostra e ir questionando para trazer informação. Não é ele que dá a informação, é o campo que dá a informação. São os representantes que dão a informação. Por exemplo, e além de mais, o constelador tem entendimento do que são as constelações, portanto tem uma percepção treinada e experiente. Desta forma, por exemplo, vai inserindo pessoas novas, se for necessário, para representar outros membros, por exemplo, uma criança que não nasceu, ou qualquer outro membro da família, da empresa, etc. Ou vai retirando alguém, ou até mesmo simplesmente modifica a posição de alguém. E assim o constelador chega, junto com aquele que pediu ajuda, a uma imagem final. Essa imagem, sempre que possível, sugere uma solução sistémica boa para todos, que é a ponte da reconciliação. É uma porta pela qual se olha para um amor nunca visto antes. Lembrando aquela frase do início, os movimentos de amor são sempre movimentos de expansão. Os movimentos de rejeição, de exclusão, de retração, de negação, são sempre movimentos de menos. São sempre movimentos de olhar para a morte. Uma frase também deve ser feita, uma frase de reparação, uma palavra de apaziguamento, que costuma trazer grande paz para todos os envolvidos. Algumas vezes, quando isso não é possível, a constelação é interrompida. A interrupção, a não solução e a não voz também costumam mexer profundamente com os envolvidos de uma forma diversa. Às vezes, por exemplo, quando uma filha julga a mãe, ou está neste lugar, não é? Está num lugar fora do seu lugar, às vezes não é possível, ou o pai, às vezes não é possível olhar para o pai e dizer: pai, eu aceito tudo o que foi, do jeito que foi. Não é possível fazer aquele honrar o pai e mãe, como eu dizia no início, não é? Mas pode-se dizer que aquilo que... portanto, há aqui, quando ainda não é possível, porque é tudo muito forte, as pessoas podem perfeitamente dizer: eu vejo-te, mas eu ainda não consigo, mas eu vejo-te. Eu olho para ti. Isto já é incluir. Ver já é incluir. Podemos ainda não dizer: eu aceito tudo do jeito que foi, da forma que foi. Nem sempre é esta frase que pode ser dita, não é? Às vezes é só: eu vejo-te. Eu ainda não consigo dizer, mas eu vejo-te. Já é olhar. E nestas situações é aquilo que a Ana Patrícia muitas vezes chama de interrupção, não solução e não voz, que ainda assim costumam mexer profundamente com os envolvidos de uma forma diversa. E depois existe um aspecto que a Ana Patrícia acredita ser importante ressaltar, que fica como uma advertência. Cada constelação é como uma cirurgia psíquica, porque é uma intervenção profunda e pode desdobrar-se em algo muito complexo. Cada constelação é uma cirurgia psíquica, porque é uma intervenção profunda e pode desdobrar-se em algo muito complexo. Devemos trazer uma questão de cada vez para a constelação, exatamente por isso. Durante uma constelação, libertamos sentimentos encapsulados, experiências traumáticas, emoções guardadas, presas ou rejeitadas, que não puderam ser acessadas. E é por isso que uma constelação é tão forte, disruptiva e nos move tanto.
As constelações movem-nos pelo impacto da imagem, pela emoção, por aquilo que se liberta, pelas informações recebidas, pela mente expandida, pela conexão com tudo o que acontece. Uma constelação pode trazer efeitos colaterais. Às vezes a pessoa deprime-se e desenvolve um sintoma físico, fica aérea ou entra em contacto com uma profunda alegria jamais vivida. E isso costuma durar 2 ou 3 dias. E as pessoas geralmente demonstram grandes melhoras e curas após esses sintomas. Quantas vezes após uma constelação as pessoas, por exemplo, têm problemas de intestinos ou têm descargas de bilis, enfim, coisas desse género. O movimento sistémico de cura, o movimento sistémico de cura que a constelação provoca dentro de nós é profundo, lento e longo. E não podemos fazer uma constelação hoje e outra na semana que vem, a não ser que seja um processo sistémico, ou seja, um atendimento continuado, com intervalos respeitados e feito por um terapeuta sistémico bem treinado. Fora isso, não vamos constelar a toda a hora. É preciso aguardar que um movimento interno aconteça para depois fazer outro. É preciso ter intervalos mais longos entre as constelações para que o indivíduo tenha tempo suficiente de elaborar, integrar e organizar internamente todas as informações que recebeu do campo. Em geral, quando a Ana Patrícia está a conduzir um processo ou um coaching sistémico, portanto um processo sistémico individual, aguarda um tempo mínimo de 15 dias de intervalo entre um atendimento sistémico e outro. Além disso, quando faz uma constelação em atendimento, abre espaço para que se possa olhar para o que emergiu na sessão seguinte. Algumas pessoas não recomendam falar sobre a constelação, mas Ana Patrícia não considera isso mau, não considera isso ruim, porque não leva a pessoa para a mente, não é uma análise. O que ela faz é trazer a pessoa de novo para o movimento e ajuda a elaborar aquilo que emergiu. Não é uma conversa racional de entendimento, até porque existem questões emocionais tão profundas que podem levar muito tempo para serem entendidas ou completamente integradas na alma e na psique. A conversa é para permitir o movimento da alma. As constelações são movimentos da alma, como feitas ao nível do movimento da alma. Então, a conversa é para permitir o movimento da alma, mesmo que seja numa direção que, a princípio, assuste por estar fora do controle ou ser desconhecida para nós. E nós queremos todos controlar, não é? E às vezes temos que ser pequeninos como um grão de areia e deixar-nos ir levados pelo vento e aprendemos a deixar de controlar. Então eu hoje vou parar aqui na página 90, onde a Ana Patrícia vai continuar a falar sobre representantes, sentindo os sentimentos de outras pessoas, como é que é ser representante, como é que é as pessoas, porque é que as pessoas são representantes, porque é que são chamadas para representar. Nada acontece por acaso. Depois vamos falar sobre a questão da inclusão e este capítulo é um capítulo mais longo. Vamos falar sobre o que assusta e o que vai além, sobre as terapias invisíveis, a dimensão espiritual das constelações. E por aí vai. No próximo domingo não haverá leitura. Carla Pereira. Bem-vinda, Carla. Nem tinha visto, estavas aí. Então, digam-me. Eu aqui esqueço-me sempre do Facebook. Digam-me, contem-me. Maria Alcina Almeida também, Rosa. Muito bem. O que faz sentido?
Não sei que horas está, ainda temos 10 minutinhos. Deixem-me só colocar. No próximo domingo não haverá leitura, portanto, só daqui a 15 dias é que voltamos às 9h15 aqui no Instagram e aqui no Facebook. O que é que fez sentido hoje? O que é que ficou? Qual foi a maior sacada que vocês levaram hoje do livro? Qual foi a questão que mais saltou? Já pensaram que nós vivemos sempre em dois paradigmas, o medo e o amor? Tal como os nossos pais também viveram nesses mesmos dois paradigmas, o medo e o amor. E às vezes nós prolongamos os paradigmas, às vezes, na maioria das vezes nós prolongamos os paradigmas que trazemos dos nossos pais, principalmente aqueles que são do medo, porque os outros a gente não se importa de prolongar, até achamos bem, dos nossos pais e da nossa ancestralidade. Nós somos nutridos pelos nossos pais e por isso devemos levar a vida adiante, fazer escolhas, ok? Que sustentem e alimentem esse tudo que nos foi dado, que foi a vida. Patrícia, como as constelações nos ajudam a desbloquear memórias inconscientes, Patrícia, principalmente memórias inconscientes. Adriana, a forma de olharmos e de onde. Exatamente, numa constelação nós temos um olhar muito mais ampliado de coisas, porque a maior parte dessas coisas são inconscientes. Então é assim, eu creio que, eu não sei se toda a gente que aqui está já está no canal do Ser, Sentir e Evoluir. Se não está, peçam-me em privado, se não estiverem no link da bio. É um canal do WhatsApp, que é o meu canal privado, Ser, Sentir e Evoluir. Quem não está, se quiser entrar, peçam-me ou através do privado, falando comigo aí pelo privado, ou falando comigo. Eu creio que não está esse grupo, não está no meu link do Linktree, no meu link da bio. Mas se não estiver, falem comigo no privado e venham, porque assim, enquanto não tivermos aqui número suficiente, ou seja, além de 15 pessoas, eu não vou fazer meditações sistémicas aqui no Facebook e no Instagram, porque são muito frias. Mas para quem estiver no grupo do Ser, Sentir e Evoluir, eu vou passar a disponibilizar e dinamizar o grupo entregando meditações gravadas. Portanto, eu gravo um áudio diretamente para o grupo em que entrego meditações para que possam fazer. E vou oferecer às pessoas que realmente estão com vontade, que estão aqui presentes, que querem participar e que estão comigo no fundo. Ups, lá estou eu a destruir aqui as minhas meninas do meu campo e que estão aqui comigo. Portanto, quem quiser, quem sentir, para quem fizer sentido, venham para o grupo do WhatsApp, é o grupo Ser, Sentir e Evoluir. Falem comigo no privado e eu terei todo o gosto em incluir-vos ou de vos mandar o link para vocês poderem aceder ao grupo. E passam a participar e eu, a partir mais ou menos do dia 5 de setembro, vou colocar todas as semanas ali uma meditação sistémica e outras meditações, no sentido de, agora meditações sistémicas, porque estamos com o livro da Ana Patrícia Chagas, mas depois, futuramente, outras meditações conforme os livros que nós fomos lendo,
porque é esse o intuito daquele grupo, é para todos nós sermos nós mesmas, sem medo, e para juntas podermos crescer. E de alguma forma honro aquelas pessoas que têm estado comigo aqui, que religiosamente vêm todos os domingos, às vezes não conseguem agora porque é férias, eu sei, mas que estão comigo desde o início do livro e que mesmo que não assistam no dia, assistem 2 dias à frente ou durante a semana seguinte. E portanto esta é a forma de eu honrar. No dia em que tivermos aqui 15 pessoas, eu farei com todo o gosto uma meditação da Ana Patrícia Chagas aqui diretamente, ou algumas meditações também adaptadas por mim, na parte sistémica. Tá bom? Então, próximo domingo não há leitura e voltamos daqui a 15 dias. Um beijo enorme no vosso coração. Obrigada pelos coraçõezinhos que estão a mandar. Patrícia Carriço, obrigada, minha querida, grata também pela tua presença. A Alice Teles entrou, bem-vinda, querida. E basicamente então é isso. Um beijo enorme no vosso coração. Fiquem bem, uma excelente semana e voltamos daqui a 15 dias. Obrigada, Adriana, tenho muitas saudades tuas, miúda. Beijo enorme. Beijo, beijo, beijo. Fiquem bem, bom fim de semana. Bom resto de fim de semana e uma excelente semana. Para quem tiver de férias, boas férias. Aí eu ia desligar o telemóvel com o rato, imaginem. Isto é o cansaço. Beijinho.